Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino: Quem vos enfeitiçou? A carne sob julgamento, de Derek Prince. O tema desta carta baseia-se em Romanos 6, um capítulo que fala da aplicação nas nossas vidas da verdade que ele, Jesus, morreu, foi sepultado e que ressuscitou. Mas como ponto de partida, começo de forma pouco habitual, em Gálatas 3:1, um versículo sobre o qual me tenho debruçado. Paulo começa da seguinte forma: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Desta passagem bíblica deduzi que uma força sinistra está a operar na igreja que impede os cristãos de ver, reconhecer o que foi alcançado na cruz. Paulo chama esta força de bruxaria, quer gostemos desta terminologia ou não. A partir do momento em que os cristãos estão cegos no que diz respeito à cruz, são uma presa fácil do inimigo. É por isso que o inimigo tenta cegar os cristãos para a realidade, o poder e o efeito que foi alcançado por Jesus Cristo através do seu sacrifício por nós na cruz. Os cristãos cegos no que diz respeito à cruz são uma presa fácil do inimigo, Satanás. Há dois aspectos da cruz que não irei abordar nesta carta. O primeiro é o que Jesus conquistou para nós através da sua morte na cruz. Todas as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas que vêm unicamente na base do sacrifício todo suficiente de Jesus na cruz. Não há qualquer outra base para todo o que Jesus obteve para nós com seu sacrifício na cruz, o que a Bíblia designa como salvação. E a salvação não tem apenas a ver com o perdão ou de receber a vida eterna, por mais maravilhoso que isso possa ser, mas tem a ver com todas as provisões de Deus para nós no tempo e na eternidade. O segundo aspecto da cruz é que ela é o único fundamento para a justiça aceitável perante Deus. Deus não aceitará qualquer justiça que se baseia nos nossos esforços ou feitos religiosos. Ele afastou isso de forma completa e definitiva através da morte de Jesus na cruz. Em Romanos 10:4 está escrito: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Se acreditar em Jesus, na sua morte e ressurreição, isto está na fé, elimina toda a lei como meio de alcançar a justiça de Deus. São poucos os que compreendem isto na igreja nos dias de hoje. A maioria dos cristãos ainda tenta de alguma forma alcançar a justiça através das suas ações. Paulo disse isso de forma sucinta: se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Gálatas 2:21. Nesse caso, não teria sido necessário Jesus Cristo morrer por nós. E sempre que nós tentamos alcançar a justiça através do cumprimento da lei, nada mais estamos a fazer do que a dizer a Jesus: não precisava mesmo de ter morrido. Nós conseguiríamos sentir que ninguém queira ter esta atitude terrível. A cruz aplicada à nossa vida. Nesta carta irei falar-lhe da cruz e como ela é aplicada à vida de um crente. Gostaria de destacar que Deus é totalmente justo e que o que aconteceu na cruz foi justiça absoluta. Não foi injustiça, mas sim a justa punição de um criminoso. O único fato não usual foi que um inocente recebeu a punição justa por causa dos culpados. Quem são os culpados? Somos nós. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, Deus, de forma definitiva e para sempre, demonstrou a sua estimativa avaliação da natureza carnal do ser humano. Ela não tem nada de bom.
Através da morte de Jesus Cristo na cruz, Deus demonstrou que a natureza carnal não tem nada de bom. Vamos analisar Romanos 6, 6, 11. Sabendo isto, o que tenho observado é que a maioria dos cristãos não sabe. Está lá escrito, mas não sabem isto. Eu próprio vivi dessa forma durante vários anos e não sabia isto. Quando soube, isto provocou uma mudança profunda na minha vida. Sabendo isto, que o nosso homem velho quer dizer a nossa velha natureza adâmica, também chamado de a nossa carne. E quando Paulo, neste contexto, fala da nossa carne, ele não está a falar do nosso corpo físico, mas sim da nossa natureza que herdamos através do nosso corpo físico. E essa natureza pode ser resumida numa única palavra: rebelde. Em cada descendente de Adão existe um rebelde, quer reconheçamos isto ou não. Somos todos rebeldes por natureza e por ações. Esse é o problema fundamental da humanidade. Se ainda nunca o descobriu, poderá ser confrontado com este fato nesta carta. Sabendo isto, que o nosso homem velho, o rebelde, foi com ele, Jesus, crucificado. De referir que isto é um fato histórico, há mais de 19 séculos atrás, quando Jesus morreu na cruz. O nosso homem velho, o rebelde, em cada um de nós foi morto. Isto é verdade, quer nós saibamos ou não, bem como quer nós acreditemos ou não. Mas saber e acreditar nisso vai fazer toda a diferença em cada um de nós. Quando Jesus morreu na cruz, o nosso homem velho, o rebelde, em cada um de nós, foi morto, para que o corpo do pecado, que é uma outra forma de dizer a natureza carnal, seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Até reconhecermos este fato, seremos escravos do pecado. Em muitas igrejas é ensinado que os nossos pecados podem ser perdoados. É algo maravilhoso, mas não resolve todos os nossos problemas. Sei isto de experiência própria. Cresci numa igreja anglicana, que é a igreja episcopal da Grã-Bretanha. E a essa igreja de forma obrigatória durante muitos anos. Fiquei a conhecer bem as suas orações e os seus ritos, que são muito bonitos. Não pretendo fazer troça deles de forma nenhuma. Sabia que todos os domingos, por volta das 11h15 da manhã, todos nós estaríamos a dizer: perdoa-nos, pecadores miseráveis. Sendo eu um adolescente com sentido crítico, após algum tempo pensei para mim mesmo: se tudo que a religião consegue fazer é transformar-me num pecador, eu posso ser um pecador sem religião e sem sentir-me tão miserável. Essa foi a minha decisão quando tive a oportunidade de escolher. Separei-me da igreja por 10 anos. De referir que o meu problema, já nessa altura, era eu ter uma mente analítica. Eu dizia para mim mesmo: ok, imaginemos que Deus me perdoou. Sei perfeitamente que quando sair desta igreja, vou cometer exatamente os mesmos atos pelos quais lhe pedi perdão. Perguntei a mim próprio se estava a agradar a Deus, ou se, pelo contrário, provocava a Deus ao pedir o seu perdão pelas coisas que eu sabia que iria continuar a fazer. Compreende? O perdão pelos pecados passados é maravilhoso, mas não é a solução plena, porque os nossos pecados podem ser perdoados, mas o rebelde pode ainda estar vivo entre nós. E enquanto ele ainda viver em nós, continuaremos a fazer coisas rebeldes. Por isso, a solução de Deus não é o mero perdão dos nossos pecados passados, mas sim a execução, morte do rebelde. A solução de Deus não é o mero perdão dos nossos pecados passados, mas sim a morte, execução do rebelde. Deus não tem um plano para o homem velho, não tem um programa religioso para ele, não o envia para a igreja ou a escola dominical, nem o ensina a memorizar as escrituras. Ele apenas tem uma solução, que é a execução. Deus é realista a este ponto. Ele sabe que não se pode fazer mais ou melhor para o velho homem do que executá-lo, matá-lo. Essa é a solução de Deus. A misericórdia de Deus é que a execução ocorreu quando Jesus morreu na cruz. Quero que entenda que isso foi absolutamente justo.
Tudo o que aconteceu a Jesus foi absolutamente aquilo que o nosso homem velho merecia. Isso pode chocar-lhe, mas Jesus foi crucificado no seu lugar, no meu lugar. Tudo o que aconteceu a Jesus foi absolutamente aquilo que o nosso homem velho merecia. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos como Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 7 e 11. Reparem duas coisas. Nós temos de saber, sabendo que, através das Escrituras, e temos de considerai-vos, temos de acreditar que isto é verdade em nós. Tenho de acreditar que isto é verdade em mim, por causa do fato do nosso velho homem ter sido morto, executado em Jesus. Nós temos de considerar, reconhecer que este homem velho, este rebelde, está morto para o pecado. Esta é uma frase mesmo impressionante. Considerai-vos certamente mortos, não apenas em tempos religiosos, mas verdadeiramente mortos para o pecado. Considere-se morto para o pecado. O que é que isso significa? Tem uma pequena metáfora que consta nos meus livros, Os Alicerces de Fé. Há este homem terrivelmente mau. Segundo os critérios religiosos, ele é horrível. Ele vê pornografia na televisão, bebe uísque, fuma, amaldiçoa sua esposa e é rude para sua família. Ele é mau, ok? Mas a sua esposa é crente e ela leva os filhos à igreja. Num certo domingo à tarde, eles saem de casa de forma discreta, sabendo que serão amaldiçoados se esse homem soubesse o que estavam a fazer. Deixam-no sentado no sofá a ver televisão, a fumar e a beber uísque. Eles têm um tempo maravilhoso na igreja. O Espírito de Deus desce sobre eles e eles ficam tão felizes que regressam à casa a cantar louvores a Deus. De repente, apercebem-se de que, se esse homem os ouvir, vai amaldiçoá-los. Então, de boca tapada com a mão, em silêncio, vão pé ante pé até a sala e veem-no sentado no sofá, o fumo do cigarro a subir, mas ele não está a fumar. O uísque está em cima da mesa ao seu lado, mas ele não está a beber. Está a passar uma cena na televisão, mas ele não está a ver. Sabe o que aconteceu? Consegue perceber? Ele teve um ataque de coração. Ele está morto. Ele está morto para o pecado. O pecado já não o atrai. O pecado já não tem mais poder sobre ele. O pecado já não provoca uma reação nele. Tal como nesta metáfora, considere-se também morto para o pecado. Essa é a mensagem. É uma fase completamente diferente do que da de ter os nossos pecados passados perdoados. Até estar morto para o pecado é um escravo do pecado. Até estar morto para o pecado, você é um escravo do pecado. Quero ilustrar esta realidade com uma experiência pessoal que me aconteceu há muitos anos atrás, no início dos anos 50. Eu era pastor de uma pequena congregação em Londres, na Inglaterra. 3 vezes por semana, íamos a Sparkles Corner Mabel Archer, que é um local bastante conhecido, e liderava uma reunião na rua. Fiz isso 3 vezes por semana, todas as semanas, durante 8 anos. Por vezes, tínhamos muitas pessoas a assistir, cerca de 200. Algumas ouviam, outras andavam a provocar e outras tornavam-se violentas, até, no entanto, nós mantivermos firmes e acabarmos por presenciar um grande número de pessoas a converter-se a Deus durante essas reuniões. Porém, um dia tive um sonho muito vívido. Neste sonho, vi uma reunião típica de rua com várias pessoas à volta e um homem no meio a pregar, proclamar. Eu ouvi a sua pregação e pensei, ele está a pregar uma mensagem boa. Existia um poder real na sua pregação,
Mas ao olhar para esse homem, não gostei do que vi. Ele era um pouco corcunda, tinha um pé boto. O seu corpo estava todo torto. Pensei para mim mesmo que o corpo dele não estava em consonância com a sua pregação. Acordei, refleti como o sonho tinha sido estranho, mas nunca mais pensei nisso. Cerca de 2 semanas depois, tive precisamente o mesmo sonho. Dessa vez, pensei para mim mesmo, Deus deve estar a querer dizer-me algo. Assim comecei a falar com Deus e disse, Deus, o que é que este sonho quer dizer? O que se passa com o homem no meio? A sua pregação era boa, mas havia algo pouco atraente acerca dele. Quem era esse homem? Como pode imaginar? Deus respondeu-me, tal como Natã respondeu a Davi. Tu és este homem. 2 Samuel 12:7. Eu pensei, sou eu. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Jesus tomou nosso lugar. Nós somos Barrabás. Nessa mesma altura, estava a aproximar-se a Páscoa, e na minha mente tinha presente uma imagem com as 3 cruzes em Gólgota, e a cruz do meio era maior que as outras 2. Estavam todas vazias. O Espírito Santo disse-me, agora dize-me, para quem é que a cruz do meio foi feita? E depois disse, tem cuidado antes de responder. Sabia que era uma questão com rasteira, por isso pensei por um bocado e disse que foi feita para Barrabás. Ele disse, está certo. E se pensar bem, a cruz central era mesmo para Barrabás. Depois ele disse, mas Jesus tomou o lugar de Barrabás. E eu disse, está certo. Então ele disse, pensa que Jesus tomou teu lugar? E respondi, sim. Ele disse, nesse caso, tu deves ser Barrabás. Nunca argumento com as pessoas sobre isto. Nesse momento percebi que eu é que era o criminoso para quem a cruz foi feita. Para mim foi justiça perfeita. Era exatamente o que eu merecia. Foi feita a minha medida. O nosso homem velho foi crucificado com ele. E isso mudou a minha vida de forma significativa naquela altura e de forma progressiva desde então. Apercebi-me da natureza do rebelde dentro de mim. Apercebi-me que a única solução é a execução. Tinha de acreditar que esse rebelde tinha sido executado quando Jesus morreu na cruz. Crer, num certo sentido, é progressivo. Tornou-se gradualmente mais real para mim com o passar dos anos e continuo a ter de buscar mais fé. Mas sei que isto é a solução divina e sei que não há outra solução. O que quero realçar é que quando se olha para a cruz, é que se vê como Deus avalia a nossa natureza carnal. Ela é incapaz de agradar a Deus. Não há nada que ela possa fazer para agradar a Deus ou merecer o seu favor. A nossa natureza carnal é incapaz de agradar a Deus. Não há nada que ela possa fazer para agradar a Deus ou merecer o seu favor. Essa noção é totalmente estranha para a maioria dos cristãos. Não se tenham apercebido que eles próprios são Barrabás. A ligação entre a bruxaria e a rebelião. Quero entrar nesta verdade e relacioná-la com a bruxaria. É uma declaração muito surpreendente, a de que os cristãos da Galácia tinham sido enfeitiçados. É de salientar que conheceram Jesus Cristo, tinham recebido o Espírito Santo e tinham visto milagres a ocorrer no meio deles. Muitos poucos cristãos têm experimentado algo mais do que eles. No entanto, eles foram enfeitiçados. A conclusão lógica é que nós também podemos estar enfeitiçados. Qual seria a consequência de estarmos enfeitiçados? Teríamos perdido a visão da cruz. Repare em 1 Samuel 15:23. Estas são palavras que foram ditas por Samuel ao rei Saul, depois de ele ter desobedecido à ordem de Deus. 1 Samuel 15:22-23. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Quando as nossas meninas cresciam na nossa casa em Londres, essa era uma das passagens bíblicas que todas elas sabiam. Obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir
é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, a arrogância, a obstinação, teimosia, é como iniquidade e idolatria. Está aqui escrito: a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Em outras palavras, onde quer que haja rebelião, a pessoa está sempre exposta à feitiçaria. Onde quer que haja rebelião, a pessoa está sempre exposta à feitiçaria. São duas forças que operam juntas: teimosia e idolatria. Quero realçar também uma outra afirmação neste versículo, que o porfiar, a teimosia, a arrogância, a obstinação é como iniquidade e idolatria. Repare, não aceitamos nas nossas igrejas pessoas que se curvam e adoram ídolos de madeira. Genericamente, podemos dizer que a idolatria não é aceita na maioria das igrejas cristãs. No entanto, repare que a Bíblia diz que o porfiar, noutras traduções da Bíblia, teimosia, arrogância, obstinação, é o mesmo que idolatria. Por quê? Porque uma pessoa obstinada, teimosa, faz um ídolo das suas próprias opiniões, quer sejam opiniões doutrinárias, opiniões políticas ou opiniões pessoais. Uma pessoa teimosa faz das suas próprias opiniões um ídolo. Quero dizer-lhe que a igreja está cheia de idólatras, está cheia de pessoas que são obstinadas ou arrogantes demais para se submeterem, para se curvarem perante a autoridade da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Elas agarram-se às suas próprias opiniões, quer estas estejam em concordância ou não com a Bíblia. Elas são como a pessoa que diz: não me confundas com fatos, pois já tenho a minha opinião. Isso é obstinação, teimosia. E a Bíblia diz que isso é idolatria, porque está a fazer um ídolo dos seus próprios conceitos, opiniões e normas. Rebelião, pôr de lado a autoridade estipulada por Deus. Vamos analisar agora a relação entre a bruxaria e a rebelião. Rebelião significa pôr de lado a autoridade estipulada, a autoridade de Deus e daqueles a quem Deus delega essa autoridade. Isso é rebelião. Não se pode existir sem algum tipo de autoridade. Sendo assim, a rebelião substitui a autoridade divina por uma autoridade legítima. A rebelião substitui a autoridade divina por uma autoridade legítima. Então, ela sustenta essa autoridade legítima com o poder da bruxaria. Bruxaria é o poder que reforça, apoia, sustenta a autoridade legítima. A bruxaria é o poder que sustenta a autoridade legítima. Bruxaria: manipular, intimidar, dominar. Quando se pensa em bruxaria, pode pensar-se principalmente em 3 palavras: manipular, intimidar e dominar. Tenho a dizer-lhe que onde houver estas forças em ação, por detrás delas está a bruxaria. Por exemplo, na Bíblia, Deus deu autoridade aos pais sobre os seus filhos. Sei que é contestado, mas não pode mudar o fato. Deus assim o estipulou. Não obstante, uma criança pequena, com cerca de 4 anos, pode muitas vezes manipular os seus pais. O que está a fazer? Está a impor-se. O que é impor-se? É fazer a sua própria vontade. O que é vontade própria? É rebelião. Qual é o poder por detrás dessa rebelião? Possivelmente a bruxaria. Paulo diz 2 coisas acerca da bruxaria no capítulo 5 de Gálatas, na lista das obras da carne. Ele diz que a feitiçaria é uma obra da carne. A feitiçaria é uma obra da carne. É uma das formas através das quais a natureza humana caída se manifesta. Eu quero fazer as coisas à minha maneira e vou conseguir mesmo que seja através de meios ilegítimos. Mas a bruxaria é mais do que isso. É também uma força espiritual sinistra que se infiltra nas igrejas. A bruxaria é também uma força espiritual sinistra que se infiltra nas igrejas. Imagine uma criança pequena que quer mais guloseimas e a mãe diz que não. Essa criança manda-se para o chão, esperneia e grita. Por fim, só para ter paz, a mãe faz-lhe a vontade e dá-lhe mais uma guloseima. Ela não a percebe que está a lidar com feitiçaria. Repare, pode-se ter uma criança muito pequena
com um espírito muito forte dentro dela. No passado, vivemos ao pé de uns vizinhos que costumavam fazer as suas compras aos sábados à noite. Eles tinham uma filha pequena com cerca de 3 anos e meio, e quando levavam a filha às compras, ela estava sempre extremamente feliz. Na manhã seguinte, quando queriam vesti-la para ir à igreja, ela atirava-se para o chão e gritava. Ela não fazia isto premeditadamente, mas tinha alguém dentro dela que não se importava de ir às compras, mas que se recusava a ir à igreja. Consegue perceber? Ela mandava naquela casa, com 3 anos e meio. Ela conseguiu o que queria. Se for uma dessas pessoas que está determinada em fazer o que quer, está a ser manipulada por um poder, uma força do mal, um demônio. A Bíblia tem em certas áreas e com certas restrições dado ao marido autoridade sobre a sua esposa. É assim mesmo. Ninguém pode alterar isto. Pode recusar, mas não podem mudar esta questão. Espero que não leve a mal o que vou dizer agora, mas acho que nos Estados Unidos atualmente é quase normal que as esposas manipulem os seus maridos para conseguirem o que querem. Penso que muitas meninas cresceram numa família onde essa é a única maneira que elas viram a mãe a tratar o pai. Existem infinitas maneiras diferentes de manipular as pessoas. Basta ficar simplesmente mal encarada, agir mal-humorada e estragar a comida. Ele vai entender. Sabe uma coisa? Há muito poucos homens que são fortes o suficiente para enfrentar a bruxaria. Muito poucos. Vou dar outro exemplo da minha experiência. Conhecíamos há muito tempo uma família realmente piedosa. Pai, mãe e 5 filhos. Ele era um ministro no reino de Deus. Todos eles foram salvos. Todos eles conheciam o Senhor. A mãe tinha um passado no oculto e um pouco disso ainda estava colado, agarrado a ela. Ela sofria de enxaquecas terríveis e sempre que a família decidia por qualquer coisa que a mãe não aprovava, ela tinha uma enxaqueca. Ficava de cama por 2 dias e a família andava pé ante pé. Shhh! A mãe está com dor de cabeça. Não façam barulho. E ninguém se atrevia a ir contra ela. A mãe não fazia isto premeditadamente, mas a coisa que estava dentro dela sabia que a enxaqueca era uma maneira de conseguir o que queria. Está a perceber? Esses demônios não brincam, não. As salvaguardas. Vou falar-lhe das salvaguardas. Vou falar agora um pouco sobre a natureza da nossa carne. Lembre-se, não estou a falar do corpo físico, estou a falar da pessoa que nasceu em nós. A palavra-chave que descreve a carne está em Efésios 4:22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Isto é uma das frases, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A palavra-chave é corrupto. Por causa da queda, o homem nasce com uma natureza corrupta. Ele é corrupto em todas as áreas, espiritual, moral e fisicamente. A corrupção é irreversível. Quero apontar-lhe um fato interessante, que pode nunca ter considerado. Corrupção é irreversível. Não há como a reverter. Pode-se retardá-la, mas não se pode pará-la ou revertê-la. Esse é um fator vital em todo o nosso entendimento da raça humana e das forças em ação no nosso mundo hoje, porque vemos as forças da corrupção a ganhar um poder tremendo em muitas áreas da nossa sociedade. Podemos retardar a corrupção. É a tarefa da igreja fazer isso. Somos o sal da terra, o sal que retarda a corrupção da carne, mas não podemos revertê-la. Um belo pêssego, por exemplo, parece tão bonito, tem uma textura tão maravilhosa na pele, mas deixe esse pêssego ficar ao ar durante uma semana. Ele começa a murchar, secar e tornar-se pouco atraente. O que pode fazer é colocá-lo no frigorífico. Isso vai mantê-lo por muito mais tempo, mas não mudará o fato da corrupção e o avanço dela. Às vezes, penso que a igreja é como um frigorífico. Colocamos as pessoas no frigorífico e a corrupção é muito mais lenta, mas ainda está lá. Só existe um remédio. Qual é? Execução. Nada mais.
Não há nenhum outro remédio. Mateus 7, 17 e 18, Jesus está a falar. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. A velha natureza é uma árvore corrupta. A velha natureza é uma árvore má, corrupta, incapaz de produzir frutos bons. Este é o fato. Realmente, devo dizer que a religião é um pouco como frigorífico. Diminui a corrupção até o ponto em que não reconhecemos que ela está lá, mas isso não a muda. Paulo disse em Romanos 7,18: Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. A diferença entre si e Paulo é que talvez você não saiba, mas a diferença é mesmo essa, compreende? Deus pronunciou a sua sentença sobre a carne humana. Ele executou a execução. Olhe para a cruz e verá a estimativa de Deus da nossa natureza carnal. Não importa quão talentosos sejamos, não importa quão educados sejamos, quão sofisticados, quão refinados, ainda somos corruptos. Aqui está a relação entre a vontade própria, a rebelião e a bruxaria. Satanás pode manipular a carne não crucificada, entende? A nossa única proteção contra a influência de Satanás é a cruz. Satanás pode manipular a carne não crucificada. A nossa única proteção contra a influência de Satanás é a cruz. Se não estivermos cobertos pela cruz, estamos expostos à sua influência. Ao meu ver, este é o grande problema básico da igreja cristã, particularmente na América. Não temos permitido que a cruz seja aplicada nas nossas vidas. Consequentemente, não sabemos o que é puro e o que não é puro espiritualmente. A rebelião é gêmea da bruxaria, sabe? Enquanto eu estiver a servir a Deus por vontade própria, com ambição pessoal e desejo de conseguir coisas para mim, estou exposto à bruxaria. Não só serei manipulado, mas provavelmente manipularei os outros. Há uma tremenda quantidade de manipulação que acontece sob o pretexto de pregação, porque enquanto uma pessoa quer a sua própria vontade, ela não está segura. A rebelião à vontade própria é gêmea da bruxaria. Está a ver? Somente o que tem sido purificado pela cruz não pode ser manipulado por Satanás. Esta é a única maneira de erradicar a corrupção. Somente o que tem sido purificado pela cruz não pode ser manipulado por Satanás. Domingo passado eu estava a pregar numa igreja episcopal. Especialmente nessas ocasiões, era Páscoa. Gosto de estar numa igreja episcopal, porque lembro-me da minha infância, que agora lembro com gratidão. Era domingo de Ramos. Ruth e eu estávamos a ler o relato de Jesus a entrar em Jerusalém, e como as pessoas o estavam a receber e a estender as suas roupas na estrada e no jumento, e como estavam a cortar os galhos das árvores. Enquanto estávamos a orar, Ruth disse algo assim: espero que não seremos aqueles que somente estendem os seus vestes e não entregam as suas vidas. Repare, 5 dias depois, muitas das mesmas pessoas que estavam a dizer Hosana ao filho de Davi, estavam a dizer crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque era carne. Não tinham entregado as suas vidas. Jesus não foi dissuadido. Ele foi para a cruz porque somente do outro lado da cruz somos imunes à influência de Satanás. Aquilo que não tem sido submetido à cruz está sempre em perigo de ter influência satânica. Aquilo que não tem sido submetido à cruz está sempre em perigo de ter influência satânica. Gálatas 6,14. Mais longe esteja de mim gloriar-me ou orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Como separar o mundo da igreja? Há uma maneira de separar o mundo da igreja, é a cruz. Não há outro caminho. Atualmente, o mundo e a igreja são quase indistinguíveis. Realmente não se sabe quem está onde e o que é o que.
há uma maneira de separar o mundo da igreja, é a cruz. Curiosamente, li uma pesquisa totalmente secular de uma empresa de marketing que investigou sobre como fazer marketing para a parte da América chamada cristãos nascidos de novo, que eles estimam ser de 40 ou 50 milhões de pessoas. É um segmento importante no mercado. E essa pesquisa foi conduzida apenas por razões seculares para determinar como ganhar tanto dinheiro quanto possível com cristãos nascidos de novo. Foi muito bem feito. Foi cuidadosamente estudado. A conclusão foi muito simples. Não há diferença. São iguais. Os seus gostos são os mesmos. Os seus motivos são os mesmos. Pode alcançá-los com o mesmo tipo de artimanhas, o mesmo tipo de artilharias. Não precisa de mudar. O que isso nos diz? O mundo e a igreja não estão separados. Alguém disse anos atrás: um navio no mar está tudo bem, o mar no navio está tudo errado. A igreja no mundo está tudo bem, o mundo na igreja está tudo errado. O que vai acontecer? A igreja afundar-se-á. Qual é a linha divisória? Orei e ponderei sobre isso por um longo período de tempo, porque vi esta mistura claramente. Só recentemente vi que a cruz é a única proteção. Quando pode dizer que está crucificado para o mundo e que o mundo está crucificado para si, a partir daí, o mundo não tem mais influência sobre si. Não me dobro aos seus padrões. Não aceito os seus valores. Não sou motivado pelas coisas que o motivam. Não me importo com o que dizem sobre mim. Não me importo se sou popular ou impopular. Essa não é a questão. A questão é como é que eu agrado ao Senhor. As opiniões do mundo estão mortas para mim. Eles podem gostar de mim ou não. Não faz a menor diferença. Quando se fala e vive assim, é que se pode dizer: estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Entre mim e o mundo existe aquela cruz e nessa cruz está a estimativa de Deus das opiniões do mundo. Paulo disse que pode produzir 2 tipos de material no seu serviço cristão. 1 Coríntios 3,12. Pode produzir ouro, prata e pedras preciosas, ou pode produzir madeira, feno e palha. Posso dizer-lhe o seguinte: a carne produz madeira, feno e palha, e pode produzir grandes quantidades disto. Mas disse Paulo: chegará o dia em que será provado pelo fogo, e se puder ser queimado, será queimado no instante. O servo do Senhor que produziu madeira, feno e palha será salvo como uma alma nua, a escapar das chamas. Para que gastar tanto tempo e trabalhar arduamente por algo que desaparecerá no minuto? Normalmente, não acumulamos grandes quantidades de ouro, prata ou pedras preciosas. Acumulamos? Se a quantidade é o nosso padrão, é muito mais provável que produzamos madeira, feno e palha do que ouro, prata e pedras preciosas. Se formos ditados pelos padrões do mundo, é isso que produziremos. Se pretendemos ter sucesso aos olhos do mundo, é isso que vamos produzir. Se pretendemos impressionar o mundo, é isso que vamos produzir. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Qual acha que teve mais influência sobre o outro? A igreja sobre Hollywood ou Hollywood sobre a igreja? Não há dúvida de que Hollywood influenciou a igreja. Há um ponto tal que quase não há como distinguir entre os dois. E não acho que a igreja teve qualquer influência sobre Hollywood. Enquanto o mar estiver no navio, o navio praticamente não pode navegar. Com alguma dificuldade, pode ficar mais ou menos à tona. A aplicação. Antes de irmos para Mateus 16, vamos ver como podemos aplicar isto. Quero fazer um comentário à parte. Prosperidade segundo Deus, não segundo o mundo. Durante anos, mesmo antes do surgimento do que é chamado o movimento da fé, tenho ensinado consistentemente que é a vontade de Deus que prosperemos. Ainda acredito nisso, mas vou dizer-lhe isso quando ensinamos que é, segundo as Escrituras, a vontade de Deus que prosperemos. Precisamos de ter uma definição bíblica sobre o que é prosperidade. Não é a definição do mundo.
Esse é o problema. Paulo orou em Romanos 1:10 para que ele pudesse ter um caminho favorável, uma jornada próspera pela vontade de Deus para Roma. Exatamente a mesma palavra grega é usada em 3 João 1:2, onde João diz: Amado, peço a Deus que prosperes em tudo e tenha saúde, assim como tua alma prospera. SBB. Creio que Deus respondeu à oração de Paulo. Ele deu-lhe uma viagem próspera para Roma, mas já parou para considerar a natureza da sua jornada? Ele não viajou em primeira classe. Ele era um prisioneiro, algemado. Eles tiveram uma tempestade totalmente antinatural que durou 14 dias e noites em que não viram nem o sol, nem a lua ou as estrelas. Todos pensaram que se iam afogar. Eles naufragaram numa ilha, e quando Paulo estava a juntar lenha, uma víbora prendeu-se à sua mão. Essa é a nossa definição de prosperidade? No entanto, ele teve uma jornada próspera. Por quê? Porque ele cumpriu com sucesso o propósito de Deus para aquela jornada. Por que é que houve uma tempestade de 14 dias? Bem, há coisas que não podemos explicar. Acho que o diabo não queria que Paulo chegasse a Roma, porque ele poderia causar muitos problemas para o diabo. Penso que os homens e mulheres de Deus que podem impactar o mundo e perturbar Satanás enfrentam tempestades que pessoas que viajam de primeira classe em cruzeiros simplesmente não chegam a enfrentar. Está a perceber? Todos os da Ásia abandonaram Paulo. Ele estava à espera da execução. Isso chama-se sucesso? Ele disse: Demas me desamparou, amando o presente século, mundo. Um dos sermões inesquecíveis que ouvi foi de um velho servo do Senhor que disse: Vou dar-lhe 4 razões pelas quais Demas abandonou Paulo. Em primeiro lugar, Paulo foi um fracasso. Ele deixou Trófimo doente. Ele não conseguiu a cura do seu colega de trabalho através da oração. Segundo, ele não tinha dinheiro suficiente. Demas viu esta lista e, pelos padrões do mundo, ele fez a coisa sensata. Quantos de nós seríamos como Demas, se formos influenciados pelos padrões do mundo, irmão ou irmã? Quando se trata da crise, é isso que faremos. Não diga a si mesmo: sei que estou a viver uma vida autoindulgente, mas quando o teste vier, eu realmente serei fiel ao Senhor. Não será. Se não for fiel agora, não será fiel quando a prova chegar. Tenho a sensação de que o teste está bem próximo. Deus disse a Jeremias: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Jeremias 12:5. Aquele que é fiel no pouco será fiel no muito, e aquele que é infiel no pouco será infiel no muito. Se não for fiel agora nos simples deveres básicos do cristianismo, na sua situação atual, então, quando o teste vier, será infiel. Não há opção. Se não for fiel agora nos simples deveres básicos do cristianismo, na sua situação atual, então, quando o teste vier, será infiel. Aprendi isso às minhas próprias custas. Trabalhei com um jovem que era tremendamente talentoso. Produziu alguns dos maiores resultados que já vi no ministério, mas nunca pude contar com ele nas pequenas coisas. Ele nunca era pontual. Prometia fazer um pequeno trabalho e não fazia. Eu disse: ainda assim, ele tem talento. Ele tem um ministério poderoso. Irmão e irmã, ele não tem nenhum ministério hoje. Ele afundou-se e quase me fez afundar com ele. Por quê? Porque quem é infiel no pouco será infiel no muito. Isso é uma lei. É tanto uma lei quanto a lei da gravidade. Não saia de uma janela do quarto andar e diga que a lei da gravidade não vale para mim, porque vale. Nós não quebramos as leis de Deus. Se formos contra elas, elas é que nos quebram a nós. Para seguir Jesus é precioso. Vamos para Mateus 16, 24, 25. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Então, se deseja seguir Jesus, há 2 passos preliminares. Deve tomar sobre si a sua cruz e deve negar-se a si mesmo. Então pode segui-lo. Sem esses 2 passos, não pode segui-lo. Pode sentar-se na igreja, pode cantar hinos, mas nas coisas que realmente importam, não pode seguir Jesus. Tem de negar-se a si mesmo, tomar sua cruz. Sabe o que é negar? É dizer não. O que é negar-se a si mesmo? O eu diz, eu quero. Você diz, não. O eu diz, eu acho. Você diz, estás errado. O eu diz, eu sinto. Você diz, os teus sentimentos não importam. Isso é negar-se a si mesmo. Então, toma a sua cruz. Ouvi 2 declarações sobre a cruz, ambas esclarecedoras. Número 1. A cruz é onde a sua vontade e a vontade de Deus se cruzam. Qual a vontade é que vai prevalecer? A dele ou a sua? Número 2. A cruz é o lugar onde morre. Deus não vai impor a cruz sobre si. Você tem de tomá-la. É opcional. Você escolhe. Mas se salvar a sua vida, a perderá. Mas se perder a sua vida, a encontrará. Tem uma vida para encontrar e uma vida para perder. Jesus disse que se um grão de trigo fica sozinho, não dá fruto. Mas se cair na terra e morrer, dará muito fruto. A sua vida é um grãozinho na sua mão. Tem 2 opções. Pode segurá-la e dizer, é minha, ninguém a tira de mim, eu faço o que eu quero. Ninguém me diz o que fazer. Eu não acredito nesse fanatismo. Assim vai segurá-la. Mas sabe o que? Vai ficar sozinho, sabe? Esta nossa grande nação, com as suas grandes cidades, Derek está a falar dos Estados Unidos. Está cheia de pessoas solitárias. Por que é que estão solitárias? Porque estão a segurar o grão. Tem a escolha. Pode deixá-lo cair, pode deixá-lo ir. Ele vai descer para o solo escuro, abaixo da superfície. As pessoas podem até passar por cima dele. Está preparado para ser pisado? Mas em algum lugar no solo, algo vai acontecer. Essa casca dura do seu egoísmo começará a apodrecer. E quando isso estiver apodrecido, dessa semente virá uma vida totalmente nova. O que é isso? Isso é ressurreição. Em Romanos 6,8, Paulo disse, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Observe o se. Antes da ressurreição, tem de haver morte. Antes da ressurreição, tem de haver morte. Passei por esse processo mais de uma vez na vida. Estou a pensar numa situação específica. Na verdade, foi quando eu planejava casar-me com a Ruth. Não preciso entrar em detalhes. Deus exigiu que eu abandonasse esse desejo, o que talvez tenha sido a coisa mais dolorosa que já fiz. Deus estava a lidar comigo. Clamei a Deus um dia e disse, Deus, porque tudo que abençoa tem de morrer e depois ser ressuscitado. Entendi que Deus me deu a seguinte resposta, porque quando ressuscito uma coisa, a ressuscito não da forma que era, mas da maneira que quero que seja. Não há outro caminho para a vida no sentido do Novo Testamento, a não ser a morte. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se nos agarrarmos à nossa vida, nos agarrarmos ao grão, podemos guardá-lo, mas ficaremos sozinhos, infrutíferos. Se perdermos a nossa vida, se deixarmos o grão cair, perdemos a nossa vida. Mas quando está realmente morto, um pequeno rebento verde começa a surgir. Pense na força desse rebento. Ele pode forçar o seu caminho através de quase qualquer coisa, mesmo através de pedras e rochas. Isso é vida ressurreta, é vida inconquistável, é vida invencível, é vida eterna, é vida plena, é vida frutífera. Essa é a oferta de Deus. Vida ressurreta é inconquistável, invencível, eterna, plena e frutífera. Glória a Deus! Louvado seja o meu Senhor! Só quero, antes de terminar, ler algumas palavras de Paulo que tanto me impressionaram. Essas palavras desafiaram-me pessoalmente. 2 Coríntios 12, 7 e 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 7. A linguagem de Paulo surpreende-me.
Ele diz que Deus lhe deu um anjo de Satanás. Ele não disse que Deus o impôs um anjo de Satanás. Foi uma dádiva de Deus para esbofetear-me, para bater-me. Pessoalmente, o meu entendimento desse texto é de que, por causa disso, é que existia sempre um tumulto em todas as cidades para onde Paulo foi. Não era natural, não se poderia explicar isso por termos naturais, mas havia um anjo satânico que despertava a todos quando Paulo chegava. O tumulto diminuía quando ele saía. É estranho, deveria ter existido mais do que uma explicação natural. Então, quando Paulo chegou a Corinto, ou Filipos, ou Tessalônica, por trás do visível, ele viu esse anjo satânico, sombrio, agitando os magistrados, agitando os judeus, agitando as mulheres ricas. Crie problemas a Paulo, bastante racional. Paulo disse: por que isso me foi dado? Para manter-me humilde. Grato estou, Senhor. Ele disse: 3 vezes pedi ao Senhor que eu tirasse. Sabe, toda a gente sabe que Deus responde às orações dos apóstolos. 3 vezes Deus disse não. Recebo pessoas que vêm até mim e dizem: Deus não responde às minhas orações. Então digo: talvez tenha esquecido que não também é uma resposta. Vamos continuar a ler em 2 Coríntios 12, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 8, 9. Isso é uma chave. O poder de Deus aperfeiçoa-se na fraqueza. Deus não liberta o seu poder, exceto através da fraqueza. Agora, esse é o comentário de Paulo. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Quando li o 10º versículo, alguns anos atrás, eu disse: Ruth, sabes, há alguma coisa que Paulo disse que não tenho a certeza se posso honestamente dizê-las. Sinto prazer nas enfermidades, angústias, perseguições. Se Deus ouviu o meu comentário ou não, não sei, mas estávamos no meio de um período de ministério intensivo e no dia seguinte saí com uma erupção inexplicável em todo o meu corpo, exceto nos lugares que apareciam. As minhas mãos e o meu rosto estavam perfeitamente claros. Fui ver um médico no norte da Califórnia. Quando tirei a minha camisa, ele jogou os braços para cima e correu para o seu parceiro, porque ele nunca tinha visto nada parecido. Eles discutiram se poderia ser a febre maculosa das montanhas rochosas, mas concluíram que não era. Não chegaram a um diagnóstico. Então, Ruth e eu estávamos em ministério intensivo pelo resto daquele mês. Nós orávamos 2 vezes por semana pelos enfermos em reuniões que duravam 5 a 6 horas. Durante todo esse tempo, tive essa erupção. Quanto mais quente eu ficava, mais desagradável se tornava. Não sei por que tive a erupção, mas acho que Deus só queria verificar e ver se eu teria prazer nas enfermidades, para que o poder de Cristo repousasse sobre mim. Tenho de dizer para a glória de Deus que o poder de Cristo, de fato, repousou sobre mim. Vimos muitas pessoas milagrosamente curadas, e ali estava eu com essa erupção. Eu não podia contar a ninguém sobre a erupção, exceto ao Senhor e Ruth. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se quer encontrar a sua vida, tem de perdê-la. Tem de aceitar o fato de que o seu velho homem foi executado há mais de 19 séculos. Mas a execução só se torna efetiva na sua vida quando voluntariamente aceita a sua morte e entrega a sua vida. Essa é a porta para a ressurreição. É a chave para a plenitude de Deus. Terminei a minha mensagem, mas há alguns bons anos o Senhor disse:
Eu não te chamei para dares palestras religiosas. Se pregares algo prático, quero que deis sempre às pessoas a oportunidade de responder de forma prática. Então, é o que vou fazer agora. Atrevo-me a dizer que parte do que transmiti deve ter sido algo novo para si e talvez um tanto chocante. Não tenho desejo de chocar as pessoas, apenas estou convencido de que o que disse é a verdade objetiva. Gostemos ou não, continua a ser a verdade. Não vamos mudá-la por não gostarmos, nem vamos reagir contra ela. Deve desejar, na verdade, a plenitude da vida. Poderá estar um pouco frustrado com o fato de parecer ser um pouco ineficaz e só chegar tão longe e subir até um certo nível e nada acontecer. Além disso, quero sugerir que provavelmente nunca perdeu a sua vida, nunca deixou cair aquele grãozinho. É uma decisão, não é uma emoção. Se quiser tomar essa decisão agora, como diante de Deus, lembre-se, será responsável perante Deus pela sua decisão. Eu quero dar-lhe uma oportunidade. É muito simples, se essa for a sua decisão. Senhor Jesus, em resposta a tudo que fez na cruz, quero entregar a minha vida diante de si, para ser um servo. Senhor Jesus Cristo, agradeço-lhe porque na cruz morreu por mim, suportou a minha execução. O que era devido a mim, a minha velha natureza carnal, veio sobre si. O meu velho homem foi crucificado consigo na cruz. Considero-me morto com base nisso. E, Senhor Jesus, agora entrego a minha vida diante de si. Renuncio à minha própria vontade, aos meus próprios caminhos, aos meus próprios desejos. Eu entrego-me ao seu propósito, seja ele qual for, onde quer que seja que eu precise de ir, o que quer que tenha para eu fazer. Senhor Jesus, eu faço da sua vontade a minha vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.